9h01, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, aqui pela nossa querida Rede Vida de televisão, com o nosso programa Mais Vida. Você já sabe, hein? Nós temos um encontro marcado com vocês às segundas e às sextas-feiras, às 8h30 da noite, sempre ao vivo, trazendo para você muita gente bacana, inclusive que você sugere. Aliás, a gente quer agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil, o seu carinho com a gente, as suas mensagens, inclusive não só com o nosso programa, com toda a programação da nossa Rede Vida, no Instagram da Rede Vida e também nos nossos perfis, @FabinhoTV e @DaniPink. Obrigado, né, Dani? Tem que agradecer, né? Vocês são demais e é por isso que o nosso Mais Vida fica cada vez mais gostoso. Continuem participando, mandando mensagens pra gente sempre, viu? E olha, chegou a hora de refletirmos sobre a fé, o amor e a missão de evangelizar. Em 8 de abril desse ano, o Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece um dos milagres realizados pela intercessão do sacerdote brasileiro Donizete Tavares de Lima. Olha que bacana, né? Para a alegria de milhares e milhares de fiéis que enchem a cidade de Tambaú, aqui em São Paulo, e para todos nós brasileiros que proclamamos a fé católica, esse decreto possibilitou o andamento do processo de beatificação do Padre Donizete, que estava no Vaticano desde 2012. É isso mesmo. E para a gente conhecer um pouco mais da história do Padre Donizete, seu ministério, a devoção, os milagres e, claro, saber mais sobre a sua beatificação, nós recebemos agora, aqui no Mais Vida, o pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú e vice-postulador da causa do Padre Donizete, Padre Anderson Godoy. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Tudo bem, Padre, sua bênção. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, tudo bom? Muito bem. Ô, Padre, o senhor é vice-postulador no processo de beatificação do Padre Donizete, não é isso? Explica pra gente qual que é a sua posição exatamente para que o telespectador e a telespectadora que está em casa possa identificar. O processo de beatificação, para que ele aconteça, o primeiro interessado é o bispo diocesano. Então, nós começamos o processo, aí é nomeado um postulador e um vice-postulador. O vice-postulador é o cooperador do postulador. O postulador mora em Roma, trabalha no processo no Vaticano, e o vice-postulador faz o trabalho aqui no Brasil e corre atrás de toda a assessoria que precisa para que o processo possa tramitar da melhor forma possível. E quem foi o Padre Donizete? O Padre Donizete foi um mineiro. Como mineiro, um bom acolhedor. Ele residiu na cidade de Tambaú por 35 anos, ali exerceu o seu ministério sacerdotal e nós temos a graça hoje de estar aqui para poder falar de um futuro beato, um futuro santo da nossa igreja, um sacerdote que exerceu o seu ministério de uma forma tão sublime que pode ser imitado não só por nós padres, como também por todos os cristãos, porque o Padre Donizete hoje é um modelo de santidade para todos nós. Aliás, a gente está vendo algumas imagens aí que estão passando aqui no nosso vídeo wall e a gente vê que o Padre Donizete sempre atraiu muitos fiéis, não é? Muitas pessoas para a cidade de Tambaú. Fala um pouquinho sobre essa devoção do povo, essa proximidade do povo com o Padre Donizete. O Padre Donizete, ali na cidade de Tambaú, ele sempre acolheu todas as pessoas que o procuravam. Tanto que nós olhamos aquilo que caracteriza a sua vida e o intitulamos como o apóstolo da acolhida. Hoje nós vemos a necessidade da igreja, a pedido do Papa Francisco, de o pastor ir ao encontro das ovelhas, e vemos também a necessidade da igreja ser uma igreja acolhedora. Então a igreja nos apresenta o modelo do Padre Donizete como um sacerdote acolhedor. E o grande diferencial do Padre Donizete, que mesmo com aquela multidão que sempre frequentou a cidade de Tambaú enquanto ele estava vivo, inclusive nos dias de hoje, ele sempre dava uma atenção especial e particular para cada fiel, ao ponto que os fiéis chegam e dizem para nós: eu tive o contato com ele, recebi a bênção, recebi o cumprimento, então isso é motivo de muita alegria para todos nós. E o Padre Donizete também era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa devoção. No dia 30 de maio de 1955, quando Tambaú se preparava para a última bênção pública que o Padre Donizete deu na cidade de Tambaú, ele fez um discurso. E nesse discurso ele dizia que a devoção por Nossa Senhora Aparecida foi transmitida pela sua mãe desde o momento do leite materno.
Então, a devoção que o Padre Donizete cultivou por Nossa Senhora e ensinou cada devoto, como também cada tambauense a ter, ele foi transmitido pela sua mãe desde o momento da sua concepção. E o Padre Donizete atribuía a Nossa Senhora todas as graças e todos os benefícios que eram derramados sobre a vida do povo. Quantos milagres são necessários para que se inicie o processo de beatificação? Um só? Para que o processo da beatificação possa acontecer, a igreja particular, no caso a diocese, encaminha um pedido à Congregação da Causa dos Santos, tem aprovação para que possa começar o processo de milagre. E para a beatificação é necessário o reconhecimento de um milagre e para a canonização o reconhecimento de um outro milagre. E esses milagres que possam ter acontecido após a morte desse futuro santo da nossa igreja. Então, não é dois isso? milagres. No caso, nós temos um milagre identificado, é isso? Para a beatificação do Padre Donizete, no dia 8 de abril, o Papa Francisco reconheceu o milagre de um garoto que chama Bruno, que nasceu com o pé torto congênito e de uma forma miraculosa, através do pedido e da intercessão da sua mãe, houve o restabelecimento da sua enfermidade, não teve nenhuma intervenção médica, nenhuma intervenção cirúrgica e hoje ele está restabelecido. São essas imagens que nós estamos vendo agora no vídeo, é isso, né? Sim. Então é comprovado, tem todos os exames? Tem todos os exames, tem todos os laudos, reconhecimento e deu condições para que o Padre Donizete possa ser um beato da nossa igreja. Okay. Agora, como que está o processo de beatificação do Padre Donizete? Quando que ele começou e como ele está agora, nesse momento? O processo de beatificação do Padre Donizete, ele começou em 1992, na Diocese de São João da Boa Vista, e nós tivemos o fechamento do processo no dia 16 de maio de 2009, dentro da Diocese de São João da Boa Vista, e o encaminhamento para a Congregação da Causa dos Santos. Do dia 16 de maio de 2009 até o dia 8 de abril de 2019, esse processo esteve na Congregação da Causa dos Santos e hoje nós temos a graça de ter a beatificação do Padre Donizete. Que lindo, né, gente? A gente vai continuar falando aqui sobre essa história linda. Eu vou só dar um recadinho e já volto com vocês aqui, tá? Muito bem. E a gente continua a nossa entrevista com o Padre Anderson Godoy, falando sobre a beatificação do sacerdote brasileiro, Padre Donizete. Certo, Fabinho? Exato, Dani. Olha, eu estava conversando aqui com o padre a respeito dos milagres. Ele tinha não tem só esse milagre o que foi comprovado, não é isso? Mas existem outros milagres também, né? Aliás, ele tinha uma fama de santidade muito forte, não é isso, padre? Sim, o Padre Donizete, ele sempre demonstrou um amor muito grande para com a igreja e as pessoas sempre o procuraram e atribuíram a ele muitas graças em vida e após a sua morte também. Inclusive hoje na cidade de Tambaú, nosso santuário recebe um número muito expressivo de peregrinos, muitas pessoas que retratam para nós graças alcançadas e milagres também pela intercessão do Padre Donizete. O reconhecimento que nós tivemos à nossa igreja do Bruno foi um reconhecimento a nível também assim de parte de documentos, porque quando nós trabalhamos um processo de beatificação na parte de milagre, a igreja ela é muito criteriosa para saber a parte documental. Então, nós tivemos a comprovação dos documentos, a graça alcançada, mas nós também temos atribuído ao Padre Donizete muitas outras graças, inclusive dentro do processo da beatificação, a sua fama de santidade, temos um número muito expressivo das graças alcançadas e atribuídos através da sua intercessão. Quais são os outros milagres, assim, só para ilustrar um pouquinho? Nós temos muitas pessoas que passam no santuário. Eu tive uma experiência muito bonita, assim que eu cheguei em Tambaú, uma senhora que ela entrou dentro do santuário, ela não enxergava e ela começou a enxergar. Nós também temos outros relatos de pessoas que de repente estavam passando por uma enfermidade nas pernas e conseguiram se restabelecer. E assim, são inúmeros, né? Que nós poderíamos ficar aqui até o término do programa e não terminaríamos de falar de tantas graças atribuídas a ele. O padre se emocionou, né? É bonito isso, né? É verdade. Agora, quando é que o Padre Donizete poderá então ser venerado como um santo? Então, no dia 23 de novembro, nós temos a graça de ter a beatificação. Às 9 horas da manhã, na cidade de Tambaú, uma transmissão da Rede Vida.
Eu gostaria de convidar quem está mais próximo, que tiver condições de estar ali nessa celebração, e aqueles que não tiverem condições, que possam estar nos acompanhando através da Rede Vida. Então, nesse dia, nós teremos a graça de ter a proclamação do decreto do Papa Francisco, e daí o nosso querido Padre Donizete começa a ser um beato, começa a ser reconhecido como um santo da nossa igreja. Lógico que como beato, um culto mais restrito dentro da própria diocese, mas isso daí também nos motiva a viver tudo aquilo que o Padre Donizete também viveu na sua vida. Tem um tempo entre, acho que não sei se tem um tempo preciso entre a beatificação e a canonização? E a canonização? Então, nós precisamos, após a celebração da beatificação, o reconhecimento de mais um milagre para que o Padre Donizete possa ser canonizado pela nossa igreja. Então, agora, no término da celebração da beatificação, nós já começamos esse trabalho para a sua canonização. Haja visto que aqui no Brasil nós estamos em festa. Mês passado, pois é, dia 13 de outubro, Irmã a Santa Dulce. Santa Dulce agora. E agora Santa nós Dulce temos também a beatificação do Padre Donizete. Pois é. Vivemos quase 500 anos, né, aqui no Brasil, e agora está florescendo os nossos santos. Verdade. Como é importante cada um de nós também lutarmos para viver a nossa vida de santidade. Tivemos também São Frei Galvão, que Sim, também é considerado santo brasileiro, não é? santo brasileiro. Santo brasileiro. São mais Olha de aí. 37 santos reconhecidos pela nossa igreja, e é uma graça muito grande que nós temos aqui no Brasil, e temos aqui uma terra abençoada, um povo católico, um povo que tem fé, e como é importante a gente transparecer a nossa fé diante da realidade do mundo que nós estamos vivendo. Verdade. Então vamos reforçar o convite, né, para quem nos acompanha assistir também, ó, a celebração, né, do rito de beatificação do Padre Donizete acontece no dia 23 de novembro, às 9 horas da manhã, será transmitido pela Rede Vida. Então, se você está em qualquer outra parte do Brasil, é só ligar aqui com a gente e acompanhar tudo que vai acontecer, não é mesmo, Padre? Isso mesmo. Padre, nenhum padre passa aqui pela nossa Rede Vida sem dar uma bênção para o nosso povo. Posso pedir uma bênção para o nosso Brasil, que nos acompanha agora em grande número aqui nos prestigiando nessa noite? Vamos pedir essa bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora. Vamos e ficar em pé, também, então. tendo a oportunidade de estar aqui hoje, poder chegar na casa de tantas pessoas que estão sintonizados com essa emissora, pedindo com que a bênção e a graça do Senhor recaia sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado por ter trazido essa história tão bonita pra gente, não é, Dani? Maravilhosa. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Deus abençoe. Como o senhor disse, o Brasil está em festa, não é só Tambaú, né? O Brasil Verdade. inteiro está em festa. Muito obrigada, Padre. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigada.